Boa tarde a todos, companheiros da imprensa, quem deseja um bom trabalho no dia de hoje, funcionários do clube, da mesma forma, e todos os colegas aí de conselho do Curitiba que nos dão aí o prazer da sua presença e apoio nesse momento, que é um momento importante, porque também teve muita participação do Conselho Deliberativo, então a presença de vários conselheiros aqui, de várias comissões do Conselho, é muito importante e muito bacana. Nesse pronunciamento inicial, eu vou, na verdade, justificar o porquê desse momento, o porquê da importância dele, falar um pouco do contexto, e daí vou passar a palavra para o Rafael, também vou falar um pouco dele, fazer uma apresentação, e daí a ele vai caber as informações mais técnicas, e depois a gente vai responder as perguntas de vocês. Bom, todo mundo aí acompanhou bem o que foi o processo do Curitiba nesse primeiro turno da Série B, tudo que envolveu esse realinhamento com o torcedor, toda essa reaproximação que foi muito bonita e que nos ajudou bastante a trazer resultados dentro de campo. Não à toa o Curitiba encerrou o primeiro turno com a melhor campanha entre os mandantes. E nós, da diretoria administrativa do clube, todo o pessoal do marketing, nós pensamos muito em como isso aconteceria desde o começo. É claro que a gente teve um pontapé, digamos assim, sublime e inesperado, que foi a partida do nosso grande ídolo Dirceu Krieger, e que mesmo na sua partida, com toda a tristeza que ela nos trouxe, ele nos abençoou com aquele momento, e aquele momento foi o ponto de partida para a gente trazer de volta a torcida da forma que foi. Então, optamos lá no primeiro momento com o ingresso gratuito e depois com a promoção dos pacotes de 3 jogos a R$15, por um motivo muito simples, porque entendíamos que naquele momento, independente de receita, independente de lucro, o que nós precisávamos ter era o Couto Pereira cheio, Couto Pereira lotado, com a torcida empurrando o time, para nós garantirmos os resultados e começarmos bem a Série B. Então, foi uma decisão administrativa que isso acontecesse dessa forma, foi planejado para acontecer dessa forma, e felizmente deu muito certo. E felizmente, em cada uma das minhas falas desde então, eu falo para agradecer a torcida do Curitiba, porque ela teve um papel importante, um papel fundamental, sem dúvida, nesse processo. No entanto, desde esse começo também, nós planejávamos toda uma projeção de valorização e de repercussão dessa reaproximação do torcedor nas associações. Então, não é segredo, não é novidade também em termos de planejamento, em termos financeiros, que todo clube de grande porte ele precisa muito da receita do sócio, ele se planeja muito com a receita do sócio, com o Curitiba não é diferente. Então, desde o começo, nós planejamos e pensamos para que, nesse momento, as coisas acontecessem dessa forma. Vou ser bem franco com vocês, sempre projetamos lançar o novo plano de sócios no momento bom, no momento ótimo da equipe dentro de campo, porque, claro, enfim, a aceitação, a adesão do torcedor ela seria maior, e é isso que estamos fazendo. E aí, então, todas as nossas conversas, elas vêm, seja as conversas da diretoria, com o marketing, com o conselho, elas vêm na busca de um equilíbrio entre aquilo que seria o ingresso barato, o ingresso promocional e um valor de associação que grande parte desses torcedores conseguisse aderir, conseguisse pagar e, ao mesmo tempo que os públicos continuassem bons, o Curitiba conseguisse reverter isso em receita. Também não é segredo que a perda de receita é muito grande na Série B, decorrência principalmente dos contratos de TV, então precisávamos, e hoje precisamos, que tenhamos pelo menos alguma recuperação financeira com as verbas dos sócios. Então, os valores que vocês vão ver aí daqui a pouco, eles são fruto disso, de muitos estudos,
muitos debates de diretoria, de marketing, de comissões de sócio e de marketing do Conselho Deliberativo. Então, valores que foram estudados e estabelecidos para que se buscasse esse equilíbrio entre esses grandes públicos e os novos sócios, e nos permitissem estabelecer uma meta bem ousada, já no curto prazo, que é atingir a meta de 25 mil sócios. Hoje o Curitiba tem algo em torno de 13 mil sócios, então a meta que nós buscamos, vocês vão ver bem isso na apresentação, é a meta de pelo menos 25 mil sócios, isso no curto prazo. Bom, quem está aqui do meu lado é o Rafael Salin. Desde o começo do ano ele é o diretor de marketing do Curitiba. Ele tem pelo menos aí 11 anos de experiência em departamento de marketing de futebol. Ele trabalhou esse tempo todo lá no Internacional. Então, no começo do ano, nós o trouxemos para liderar o marketing do Curitiba. Ele capitaneia uma série de ações em vários segmentos do marketing, mas certamente a grande cabeça por trás dessa apresentação, por trás dessa proposta, que já foi aprovada pelo Conselho e vai ser lançada aos sócios, é a cabeça dele. Então, com essa introdução é que eu passo a palavra para o Rafael, que vai fazer a apresentação para vocês. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigado, presidente. Eu queria agradecer aqui, sobretudo, o sócio, né, que manteve conosco aí esses 13 mil sócios, que eles são fiéis, né, e é uma base que ela já vem há muito tempo conosco. Ao torcedor, né, que entendeu todas as nossas ações, né, e que pôde vir e abraçar o clube. Ao G5 como um todo, né, e o próprio clube, dentro da estrutura que ele tem, né, ele tem uma comissão de sócios, também tem uma comissão de marketing e o Conselho Deliberativo, que também entendeu, sobretudo, a nossa proposta. Se vocês me permitem, eu vou descer ali, tá? Até para ficar mais próximo da apresentação. Como o presidente comentou, né, é um trabalho que a gente já vem estressando ele há bastante tempo, né, desenvolvendo. Então, e ao mesmo tempo ele surgiu até na própria imprensa como um todo, né, e os próprios torcedores, várias dúvidas sobre o que a gente estava fazendo. A gente vai se alongar um pouquinho aqui, tá? Eu peço até a gentileza, paciência de alguns, assim, né? Mas eu acho que é legal até para entender qual é o movimento e qual que são as razões do que está sendo evoluído. Né? Primeiro, começou com um movimento estratégico aí, né? Então, esse movimento ele partiu do que aconteceu até então. Olhando principalmente para o ano de 2018. Né? O ano de 2018, nós tivemos no Couto uma média de público de 6 mil pessoas. Né? Então, dentro dessa batida, até mesmo, e com várias conversas, né, a gente precisava, sobretudo, do torcedor. Né? Como que o torcedor ele poderia ajudar o clube e apoiar o time nessa caminhada aí para conseguir conquistar o acesso, né? Sobretudo ele sendo um dos personagens mais importantes. Olhando também para a nossa base aqui, é uma questão histórica, né, do clube. O clube, ao longo do tempo, ele sempre veio perdendo sócios. Né? Isso aí, por quê? Porque quando não tinha uma performance de campo, o torcedor, ou seja, aquele pessoal que virou sócio, ele pegava e ou não renovava, cancelava, enfim. E ao longo do tempo isso gerou perdas financeiras para o clube. Né? Algo em torno que, se nós for considerar de 2013 até 2018, em torno de 26 milhões de reais. Né? Então, esse trabalho aqui é justamente para conscientizar o torcedor de que, se ele quer o clube forte, ele tem que permanecer no quadro social. Então, justamente a política do novo plano de sócios é justamente isso, para ele estar fiel junto com o Curitiba. Né? E para isso a gente trabalhou muito a questão, né, institucional e também do dia do jogo, né? E faltando, sobretudo, o plano de sócio. Começamos com uma forte iniciativa para o início do Campeonato Brasileiro, tá? Não pensando aí no campeonato regional, no caso paranaense, e sim concentrando todas as nossas forças, nossas ideias para o Campeonato Brasileiro. Né? Então, começamos com um movimento, né, um manifesto, que é o Rumo Alto da Glória. Como o presidente mesmo falou, né, acabamos na véspera sendo aí, tendo que prestar uma homenagem a um dos grandes ídolos Coxa Branca, né, e fazendo que foi abençoado, né, o clube, de certa forma, porque pôde fazer o quê? Um movimento de resgate muito grande de sua torcida. Né? E para isso a gente contou
com patrocínio pontual e, logicamente, buscando o resultado positivo dentro de campo, mas o principal era a torcida dentro do Couto, né? Então, esse movimento que foi feito foi justamente para trazer a torcida. E é incrível, assim, porque mesmo com o ingresso, ele sendo gratuito, né, para as pessoas virem no Couto, todas elas tinham que se cadastrar. Isso já fez parte de uma estratégia também. Então, basicamente, o que a gente conseguiu? Um público excelente, né, a homenagem, que é o nosso grande objetivo, mas a aproximação, o apoio e, sobretudo, o resgate da torcida, que esse que é o grande movimento. Pensando nisso, né, e dentro das nossas iniciativas, a gente publicou uma carta nas redes sociais aí, e dizendo que nós faríamos de tudo para que esse ensejo, esse embalo aí continuasse o mesmo, né? E aí começou, né? Esse gráfico aqui é um pouco técnico, tá? Mas a gente faz questão de mostrar, porque os R$5, ou seja, os 3 jogos por 15, né? Eles têm um fundamento, né? A gente precisava ter o quê? A gente precisava ter um volume de pessoas dentro do estádio. Ele tendo um volume, porque nós temos um estádio hoje que ele tem um custo para abrir, né? Só que, sobretudo isso, ele é um estádio próprio do Curitiba, onde não tem um custo financeiro, né? Então, a precificação, e sobretudo a precificação também de sócios, ela impacta sobre o nosso equipamento, que ele é um equipamento que nós não temos esses custos adicionais. A gente tinha o quê? Um ponto de equilíbrio de chegar em 20, 24 mil pessoas no estádio, e conseguimos aí perto de 40 em várias situações, onde isso foi muito positivo para o clube. Então, né, lançamos aí os 3 jogos a R$15, né? Dando sequência a isso, aí... Só valoriza a glória quem conhece a dor da derrota. Ela machuca, mas também ensina, mostra que o caminho é nunca parar de lutar. E lutar é a nossa tradição, junto com a torcida que nunca abandona. 2019 é nosso ano. Nada nem ninguém vai nos impedir de tomar de volta o nosso lugar. O caminho é longo, mas o destino é certo. Rumo ao alto da glória. Dando sequência também, algumas coisas que, no meio, na trajetória, elas mesmo sendo um aspecto negativo até mesmo, mas elas estavam também planejadas, né? A questão do terremoto, né, do próprio Pereira, né, que poderia trazer um aspecto negativo, a gente usou isso como positivo. Fizemos recentemente uma inauguração de uma loja, tá? Trazendo a torcida, se aproximando da torcida do futebol também, homenagem para o Dia dos Pais, tanto para os atletas, tanto para a torcida, que a gente conseguiu trazer um resgate de várias pessoas que há muito tempo não vinham no Pereira. Né? Aí começa já um movimento aí, né? Para quem percebeu, né? A introdução do novo site, porque já faz parte também do projeto do novo sócio, né? Então, além disso, ontem mesmo subiu a nossa loja virtual nova, né, já dando desconto para o sócio de 20% online, né, o sócio que for lá simplesmente fazer um movimento de compra a partir do seu CPF já é identificado e já ganha o desconto também. E os resultados, né, se a gente for olhar aí, essa aqui é a fonte do Globoesporte.com, né, a média de público aí, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, né, nós temos aí praticamente o triplo do segundo colocado. Né? Então, isso realmente fortalece o clube e fortalece
a torcida também, né? Ou seja, ver que o movimento ele deu certo. Aí depois partimos para ações de match day, valorizando muito o dia do jogo, para trazer a torcida, chamar a atenção, ações junto com as crianças, novo mascote, com o estádio cheio, como que a gente poderia melhorar o match day, melhorar a venda de produtos. Teve também a contratação do Rafinha, envolvendo o sócio, né, sobretudo, mas a gente não tinha o plano ainda para lançar, né? Enfim, foi um trabalho que a gente foi alinhando. A gente tinha alguns jogos, tinha a parada também da Copa América, né? E se preparamos todos para fazer o lançamento. E a torcida, né, que é essa aí, que foi o grande personagem, né, e para quem é sócio, né, o que a gente pôde fazer foi sempre valorizar ele, tanto fora quanto dentro do estádio, né, e com promoções no intervalo, o pessoal que levanta a carteirinha, e aí fazendo uma leitura, né, do que é a valorização do quadro associativo, né, 40% do quadro, em média, ou seja, dos 10, 13 mil pessoas, né, que viriam, dependendo da ocasião, se está no dia, eles vieram ao estádio. E como, vamos dizer assim, um prêmio para eles, a gente, apesar do ingresso ser barato, né, eles puderam trazer mais um. Ou seja, em média, 8 pessoas, seria o sócio mais acompanhante, vieram ao estádio. E do resgate da torcida, em média, 20 mil torcedores que não são sócios por partida. Isso é uma média muito interessante, tá? E o que gerou para nós foi mais de 100 mil novos contatos, ou seja, 100 mil novos torcedores cadastrados no clube. Isso é um fator muito valioso para nós. E então a gente entra para a questão do plano atual, né? Uma questão que a gente quer frisar muito para o torcedor, né? A forma como a gente está fazendo, né? É justamente a conotação aqui principal é a simplicidade, tá? A gente está simplificando a forma de se associar. Dentro dessa perspectiva, né, isso aqui é o modelo atual, então, onde a gente tem algumas localidades, ou seja, categorias, e dentro disso, por categoria, ele acaba se derivando de diversas formas, e a forma como nós estamos comercializando o produto, em virtude dos seus valores e dos seus setores, era uma forma até mesmo complexa, tá? Para a pessoa que quer se associar. A gente resolveu o quê? Fazer tudo simplificado. E não é diferente disso, tá? Por exemplo, 2017, lá, nós tínhamos 38% das associações via web. Em 2018, caiu para 19%. Ou seja, por quê? Porque isso já era um sinal de que a nossa forma, o nosso processo de associação estava com dificuldade. Por setores, tá? Aqui é uma questão importante que eu já vou entrar. A gente continua com alguns setores e algumas modalidades, só que a modalidade de sócio campeão, onde ele participa com o ingresso, essa a gente vai deixar em stand-by. Quem é sócio, ele pode permanecer ou pode migrar para a próxima. Tá? Mas, por enquanto, nós não vamos ter mais novas adesões. Como o presidente falou, né, de novo, vai ser limitado. Né? Eu acho que quem se associar nisso vai ter um patrimônio do clube, né, porque vai vir ao estádio. E sem comprar ingresso, né? Então as associações que precisam comprar ingresso não vão ser comercializadas, de novo, reforçando, mas vai estar limitado a 25 mil, tá, associações. Por que 25 mil? Porque a gente também vai ter que voltar, depois atingindo a meta, para gerar novos sócios, onde eles vão contribuir com o ingresso, ou seja, vão participar com um percentual da compra do ingresso. Então, um novo plano, né? Entrando agora justamente assim e colocando as principais vantagens desse novo plano, né? Indiscutivelmente participar do Curitiba, né? Ele vai poder participar realmente do Curitiba nas decisões mais importantes, assim como a escolha do próprio presidente do Curitiba. Lógico que isso aqui vai valer só para a eleição de 2023, mas ele vai ter a participação dele. Ou seja, antes nem todas as modalidades elas tinham direito a voto. Agora todas as modalidades têm direito a voto. O clube passa a ser mais democrático, né? E então por isso que o torcedor ele tem que se conscientizar de que ele, sendo um sócio, ele está participando do clube e ajudando o clube também. Acesso a todos os jogos, tá? Nesse momento, como a gente não vai estar comercializando as modalidades onde ele contribui com o ingresso,
ele vai ter acesso a todos os jogos. E, além de tudo, o programa de vantagens, que é um programa excelente que já tem aí, a gente, através de pesquisas e tudo mais, a gente vê que os torcedores, que os sócios atuais, eles têm um engajamento fantástico, né? E que depois, futuramente, a gente vai tentar melhorar cada vez mais ele. E a promoção de lançamento, né? Então, aqui já vai estar valendo aí, a gente vai ver que está anunciando agora e a partir das 15 horas já colocando em prática isso. Sempre numa nova adesão era cobrada a taxa de R$20. Nesses primeiros 15 dias não vai estar sendo cobrado nenhuma taxa de R$20. As associações limitadas, então, a 25 mil, então quem puder se associar agora e aproveitar isso é fantástico. E os valores, aqui é uma informação extremamente importante, tá? Eles estão garantidos para 2020. Então, ele vai até o final do ano de 2020. Quem puder, né, quem tiver agora a aquisição desse plano, ele permanece para o ano de 2019 e também para o ano de 2020. E aqui está, então, o novo, né, prateleira, né, de associação que nós temos, então, né? A gente começa a chamar social de cadeira social, né? O setor, que continua sendo o setor Protorque, ele passa a ser cadeira Mauá. A arquibancada, a gente já não divide mais entre Mauá e arquibancada, a gente deixa ela como arquibancada, porém, os acessos, então, ele vai pela Amâncio Moro e também pela curva da Mauá. E aqui o grande diferencial, né, se vocês forem pesquisar clubes que tanto Série A ou Série B, que possuem uma associação, ou seja, um preço de associação mais agressivo, né, ou seja, em termos de prática de preço, eles não contemplam isso, que é o sócio Kids até 12 anos, ele é isento, ou seja, zero. Em alguns outros clubes vocês vão perceber que o valor de R$50, que é o nosso grande volume de associações que a gente precisa fazer, ele pode ser até mais baixo, mas o sócio Kids ele contempla um valor. Aqui não, né? Por que isso? Porque ele impulsiona os pais a virem no estádio. E a gente quer um movimento que está sendo feito, e isso é uma coisa notória de todo mundo, e depois a gente vai mostrar um pouco do que é a campanha, que é a presença da família também no estádio. E a estratégia, então, né, que nem o presidente comentou, é chegar realmente aí nos 25 mil, nessas modalidades onde ele vai ter direito ao estádio sem nenhuma burocracia e sem a compra de ingresso, e continuar com venda de ingresso e depois a venda de associação, incluindo outras modalidades onde ele vai ter, então, que comprar o ingresso. Aqui outra informação importantíssima para vocês, tá? Qual vai ser o preço dos ingressos, tá? Esse é o novo preço dos ingressos, tá? A arquibancada ela passa a ser a R$40, né? Nos acessos que, como Amâncio Moro e Mauá. A venda vai ser também ainda pela internet bilheteria e, logicamente, respeitando aí a lei que é 50% a meia entrada, né? Então, cadeira social 80 e cadeira Mauá também R$80. Aqui é importante, tá? Depois desse quadro, né? Até vocês vão observar que alguns outros clubes, inclusive grandes clubes da Série A, eles praticam às vezes até esse preço. Só que a pessoa tem que ser sócia para poder alcançar esse preço, né? E a gente vai fazer um comparativo agora do quanto é agressivo o nosso plano de sócio em termos de preço, em termos de vantagem, né? E é isso que a gente quer, né? É o que o Curitiba quer. Se for pegar o sócio arquibancada, vai ser R$50 por mês. Até o final, por exemplo, deste ano, nós vamos ter 3 jogos por mês. Ou seja, R$16,67 cada jogo. Lembrando que se for dependente tem 30% de desconto, ou seja, cada jogo aqui para fazer a conta exata, R$11,67. Ele continua um preço extremamente popular. Ingresso arquibancada, né? Multiplicando R$120, 3 jogos, R$40 cada jogo, a meia entrada 50%, ou seja, R$20 por jogo, se for meia entrada. Então, né, o público versus o sócio aí no estádio, então, né, é realmente a estratégia ter 25 mil no quadro social que vão ter direito a vir no estádio, 10 mil ingressos disponíveis ou para o sócio, que vai contribuir com o ingresso futuramente, ou para quem não é sócio. Essa é a estratégia
de jogos, e também, logicamente, para gerar novas associações, o valor do ingresso, como vocês viram, mesmo assim competitivo. E esse ano acho que é um pacto, né, de diretoria, da torcida, da equipe que está com vontade de jogar, e os torcedores estão um motivando o outro, né? Todo mundo convidando, não, vamos estar dando uma motivação geral na própria cidade de Curitiba e tal. Eu percebo isso, né? E eu acho que vai fazer muito bem pro time, que vai subir com certeza para a Série A. Só que hoje é a primeira vez que eu tô vindo no estádio mesmo. Eu tenho muita saudade de estar no estádio, porque eu fiquei 2 jogos sem vir. Falei pra ela, vamos lá, vamos cantar, vamos torcer, que é muito top. A gente foi acompanhando o Curitiba nesses últimos jogos, porque tem sido algo próximo do time, tem sido algo que tem incentivado o time a crescer, algo que também nos tem feito crescer e acreditar no nosso time, algo que essa paixão tem crescido cada vez mais para incentivar o time a subir, né? É o que é necessário para ele agora. Essa retomada assim, ficou muito. O time começou a chamar a torcida de novo. Foi o que eu me animei a voltar a vir ao estádio. E pretendo virar sócio agora e continuar junto com o Coxa. E a gente vê que cada vez mais tem mais movimento e o pessoal tá vindo mais. Tá bem legal. Unir a família. Criando a minha pequena coxa branca aqui. Sempre fala, mãe, quero vir aqui, quero vir aqui, quero vir aqui. Então vamos, já faz muito tempo que a mãe não vem, então vou te levar. E esse é o novo selo de sócio, então, que a gente está apresentando agora, né? Então, o meu Curitiba aí, ele tem a situação de pertencimento, ou seja, né, as pessoas fazerem parte do Curitiba, né? Então, por isso o nome também, né, e todo o movimento. Aqui já uma primeira peça, né, do que a gente pretende lançar agora. Então, todos os jogos do mês por apenas R$50, independente do mês e do ano, então até 2020 garantido isso. Agora, nesse exato momento, tá, daqui a 30 minutos, né, já a central de atendimento já começa a fazer novas associações, e a associação online, né, a central ela permanece, mas a associação online amanhã às 14 horas. Tá? Dia 7, feriado, sábado, a ideia é fazer um horário especial na central. Por quê? Porque domingo tem jogo, né? É um domingo também de jogo, às 11 horas, um jogo da família, onde tem uma grande presença de famílias no estádio. Então é isso que a gente quer promover aí, é isso que o clube está buscando. E mais uma vez aí a peça, né? Então, para vocês, e a gente finaliza aqui. Tudo bem? Boa tarde. Eu queria tirar algumas dúvidas da tua apresentação, Rafael. Você falou ali de 25 mil ingressos disponibilizados para os sócios. Imagino eu que a partir do momento em que se atinja essa meta de 25 mil, e aí mais 10 mil. Esses 10 mil seriam para o torcedor que não é sócio, e isso passa a valer a partir do momento em que vocês atinjam os 25, e aí serão só 10 mil ingressos vendidos por jogo, é isso mesmo? Não, é interessante a tua pergunta, porque assim, né, se a gente for ver a capacidade do estádio hoje, é de 40 mil pessoas. Né? Nós temos aí uns 4 mil ingressos destinados à torcida adversária, ou seja, então a capacidade da torcida do Curitiba é de 36 mil pessoas. O que a gente está planejando aqui, né, até para deixar bem claro, e por isso que eu acho que é muito pertinente a pergunta, é que 25 mil sócios eles terão direito a vir ao jogo sem a necessidade de comprar ingresso. Depois, a gente teria, naturalmente, se for encher o estádio, 10 mil ingressos disponíveis para a venda. Pode ser mais. Por quê? Porque depois, se a gente chegar nessas marcas, a gente vai ter que utilizar alguns instrumentos para o acesso ao estádio. Como um deles, por exemplo, o check-in ou até a própria emissão de voucher. Por quê? Porque se ele disser que não vai vir, ele vai abrir espaço para um torcedor poder vir. Então, essa é a mecânica. Olá, boa tarde, Juliana, do Jornal Tribuna do Paraná. Só para deixar claro essa meta até o final do ano agora, 25 mil sócios, ou há um prazo maior aí para ser atingida. E eu gostaria de saber se esse número de 25 mil, presidente, é alguma conta que vocês fizeram, um número que se mostra o suficiente para que o Curitiba tenha suas contas em dia, folha salarial, enfim, no que contribui, porque esse número de 25 mil?
Bom, primeiro nós não estabelecemos um prazo definido para atingir a meta, até porque nós esperamos atingir essa meta bastante logo. Assim, a convicção, a confiança que a gente tem da aceitação, do impacto disso no torcedor, é que nós vamos atingir essa meta de 25 mil, enfim, nos próximos dias, talvez nas próximas semanas. Claro, se não atingir, a meta permanece. Na verdade, em termos técnicos, ela é importante, porque nós, nesse momento, vamos fazer 25 mil associações. O Rafael sempre fala que também fica inserido aí um conceito de escassez, né? O torcedor vai ter que entender que se ele não se associar agora, chegar na meta de 25 mil, aí só vai sobrar para ele comprar o ingresso, seja o ingresso avulso ou então o ingresso na modalidade de sócio que tem desconto no ingresso. Então, a meta é importante por isso, não tem um prazo, a gente espera atingir logo, mas uma vez atingido, a gente não vai mais associar novos sócios nessas modalidades. Na verdade, esse número foi definido em estudos que envolvem a questão do sócio mesmo, um número que a gente entendia que esse movimento da torcida, que o torcedor como um todo comporta. Essa apresentação, na verdade, como ela foi feita para a diretoria, depois como ela foi feita para o conselho, ela é bem mais técnica, claro que o Rafael não colocou aqui também para não, enfim, não se alongar demais, mas ela tem uma série de dados que são econômicos, financeiros, as classes sociais, econômicas, financeiras do torcedor. A gente tem todas essas pesquisas, faixa etária. Então, esse número foi uma projeção em função desses dados, dessas pesquisas. Dá para todo mundo fazer uma conta rápida, aí, um ticket médio que vai ser um pouco maior que R$50, vai ficar na casa de 60 ou 70, e multiplicar pelos 25 mil sócios, vai chegar aí num valor que é importante, seja mensal, que seja anual, mas também, para responder bem indiretamente a pergunta, não dá conta de todos os problemas financeiros do Curitiba. Você imagina que o Curitiba teve uma perda financeira em termos de direitos de TV da ordem de 50 milhões, mais ou menos, em números redondos, aí, de um ano para o outro. Então, claro que isso nos dá algumas soluções a curto prazo, mas não resolve todos os problemas, não. A gente tem que ser bem honesto para responder isso. Presidente, fica claro que o maior patrimônio do Curitiba é o torcedor. Essa campanha, aliás, para vocês, o Rafael, o marketing, tudo. O Curitiba realmente hoje tem esse público que empurra, e o Curitiba é quase imbatível aqui no Couto Pereira. Foi pensando nisso, no próprio torcedor que carrega o time dentro de campo, que vocês lançam a nova campanha hoje? Olha, Birubiru, não tenha dúvida que o nosso raciocínio foi esse. O torcedor sempre foi o patrimônio principal, o patrimônio do Curitiba nesses 110 anos. Esse ano não é diferente, está sendo. E justamente pela nossa confiança que vai continuar sendo nessa reta final tão importante para nós de brasileiro, que nós lançamos também o plano dessa forma, com essas metas um tanto quanto ousadas. Então, sem dúvida, é esse o pensamento. Isso foi pensado muito em função de toda a resposta que o torcedor nos deu nesse início de brasileiro, nesse primeiro turno, e é isso que nos dá bastante confiança de que esse plano vai ser muito bem sucedido. Presidente, já de onde o Curitiba tem mais sócios aqui, em qual região da cidade, em quais regiões o Curitiba terá que fazer um trabalho para alcançar esses sócios, e já tem um planejamento de como alcançar também as pessoas, não só de Curitiba, mas também da região metropolitana? Bom, esses estudos eles são bastante recorrentes. Quem tem uma vivência de Conselho Deliberativo do Curitiba, e eu, no último mandato, tive, sempre se acostumou com esses dados, com esses números. Então, o Curitiba tem isso há bastante tempo. Claro que os bairros mais populosos da cidade vão ser os que têm mais número de sócios, assim o é na região metropolitana. Há uma possibilidade aberta de a gente partir para esse caminho, mas agora, e aí vai uma posição bem importante, o nosso direcionamento é outro. Veja só, muito embora a nossa central de sócios esteja completamente preparada para atender a todos os torcedores que venham se associar, o nosso direcionamento é para uma associação massiva que seja feita online. Então, daí a ideia de simplificação, daí a ideia do novo site,
Hoje, em 2 ou 3 passos, o torcedor consegue se associar no novo site. Essa é uma dinâmica da sociedade hoje, né? Quem faz o cadastro lá no programa que transmite as séries, que transmite os filmes, faz em 30 segundos, em 1 minuto. Então, a nossa ideia é exatamente a mesma, é que a grande massificação das associações seja feita na internet, no novo site. Assim foi nessas promoções de ingressos. Então, em jogos que nós vendemos aí 20 mil ingressos, entre 80% a 85% desses ingressos foram vendidos na internet. Então, nós temos todos os cadastros desses torcedores, então o nosso direcionamento, pelo menos hoje, para atingir essa meta, é que grande parte seja feita online. Presidente, boa tarde. Nos 10 primeiros jogos do primeiro turno em casa, a média de público, como foi mostrado, 28 mil pessoas, 3 vezes praticamente do que o segundo colocado da Série B. Existe uma estimativa de média de público para os 9 jogos do segundo turno, levando-se em conta o novo plano de sócios e a nova realidade do ingresso avulso, mais próximo aí da realidade do futebol brasileiro? Bom, nós sempre fazemos, na semana que antecede os jogos, nós fazemos com todos os setores que vão trabalhar na operação de jogo, fazemos uma reunião de jogo em que um dos pontos é fazer essa estimativa, porque dela depende uma série de fatores, informação às autoridades, ambulâncias, seguranças, etc. E para esse jogo de domingo, nós estimamos aí, no mínimo, um público de 20 mil torcedores, imaginando o tempo que o torcedor vai ter para fazer o sócio, que talvez não seja tão grande, quer dizer, tem essa metade da semana, mas a torcida do Curitiba também ela tem sido bastante mestre em nos surpreender nesses números, nessa vinda ao Couto. Então pode ser que a gente tenha até mais, mas a gente espera domingo pelo menos 20 mil pessoas, já contando uma nova adesão grande aí de sócios nessa semana. Aqui, uma pergunta para o Rafael, para o presidente Samir. Primeiro, Rafael, você falou em determinado momento que alguns sócios atuais de uma determinada categoria poderão migrar para outra. Como é que vai funcionar essa migração? Como é que o torcedor deve se portar agora, sabendo que tem esse quadro novo de modalidades associativas? Então, a gente vai fazer uma comunicação direta também para eles, né? Então, algo que vai ser comunicado diretamente, onde ele pode optar, né? A partir do momento que ele também souber que a vantagem, até que se ele for colocar na ponta do lápis, né? É mais vantajoso ele ser sócio hoje das modalidades que a gente está abrindo disponíveis. Então, ele tem total direito de imigração, sem o custo, inclusive, de taxas e qualquer coisa assim. Me permita só complementar, então, quem pagou por ano? Não, aí é uma outra situação, né? Quem pagou por ano, na verdade, o clube ele exerce hoje essa questão assim, né, da anuidade até para fins de caixa no início do ano, principalmente. A ideia é que no anual ele vai ter o quê? Ele vai ter um benefício, tá? Por conta dessa migração. Isso é um ponto importante, até uma discussão que a gente vem tratando muito. Nós não estamos apenas abrindo possibilidade para os novos, tá? De pegar e trazer vantagens. A gente está trazendo a vantagem para a base de sócios, né? Em quase todas as modalidades, né? Isso é importante. Lógico, passou por uma precificação. Mas aquele que pagou anuidade, inclusive, a gente vai comunicar e vai ter 2 alternativas. Ou ele vai ter um desconto na loja referente ao valor que ele for combinado com a associação, né, do novo valor, ou ele vai ter um desconto na mensalidade ou anuidade do ano que vem proporcional. Você abriu a tua explanação hoje falando, inclusive, que era importante aproveitar o bom momento do time. E a gente sabe que muitas vezes o público está relacionado ao momento do time em campo. E o público foi, sim, importante até para ajudar na retomada do Curitiba no momento que estava pior na tabela. Você acha que com esse aumento de preço agora, isso pode refletir ou impactar e a gente ter, de repente, um público menor logo de cara? Isso pode desagradar, de certa forma, o torcedor que empurrou o time no momento difícil? Olha, é possível uma redução, estou dizendo possível, não garantida, uma redução no público, primeiro, porque nós tivemos públicos gigantescos aqui, o Curitiba chegou a ter 37, 36, 35 mil pessoas, então é possível alguma redução nesse sentido, mas que por si só não vai significar um público pequeno no Couto Pereira. A gente sabe que 20, 25 mil pessoas no Couto Pereira já é algo bastante representativo e que apoia
bastante o time e que faz, sim, bastante a diferença. Agora, por outro lado, é importante a gente sempre bater nesse ponto. Os preços continuam bastante acessíveis. A gente está falando aí de uma associação que, se você fizer a conta, dividida por 3 jogos, dá R$16 por jogo para o titular, R$11 por jogo para o dependente, mesmo nas promoções, mesmo em jogos que lotaram, nós tivemos preços aí que foram nessa ordem. O último pacote era R$20 para 2 jogos, então hoje o dependente vai pagar R$1 a mais e vai se tornar sócio. Então, o aumento, digamos assim, no valor, ele não é significativo, não é considerável. Eu diria que é possível uma redução no público, mas que também não vai ser tão significativa, tão importante, especialmente porque nós tivemos públicos muito grandes aqui. Permite, então, complementar também. Então, novas promoções estão descartadas esse ano? Estão descartadas. A grande promoção, na verdade, agora é o sócio a R$50. Uma promoção que nunca foi feita aqui no Curitiba. Então, a gente está falando aí de um clube que está brigando muito claramente pelo acesso à Série A, que vem jogando um futebol muito bom, que vem trazendo resultado dentro do seu campo para a sua torcida e vem dando uma experiência muito bacana para o torcedor, para a sua família, e que a partir de agora vai lançar uma promoção nunca antes vista, que é de apenas R$50 por mês por isso. Presidente, contando com esse retrospecto aí muito bom de público, né, nesse primeiro turno da Série B, agora também com o Curitiba na vice-liderança, como que tudo isso pode impactar para o Curitiba agora neste segundo turno? O que você espera do time agora para essa reta final aí da Série B? Bom, o apoio que a gente espera do torcedor, seja no momento do jogo, seja fora do momento do jogo, é o mesmo. A gente tem essa leitura de que a tendência é o torcedor continuar se comportando da mesma forma, o que, como já foi falado várias vezes, é muito importante, é crucial. É só você olhar para as campanhas dos clubes como um todo e ver que a campanha do Curitiba dentro de casa foi essencial para ele se colocar em segundo lugar na tabela. Então, a gente espera manter isso, tem uma convicção muito grande que vai manter isso. Em termos de futebol, a nossa visão aí daí do lado de cá, de diretoria, é que o Curitiba vem jogando um futebol compatível com a posição que ele está também. Não foi o acaso, não foi a sorte que colocou o Curitiba ali. Houve uma evolução grande no trabalho, houve uma convicção muito grande na manutenção dos profissionais, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo com uma pressão externa muito grande, e o resultado foi o que a gente planejava, o que nós projetávamos. Então, tenho, pessoalmente, a seguinte leitura, que se o Curitiba continuar jogando dentro de campo o que vem jogando, ele vai conseguir o objetivo, que é o acesso à Série A. Presidente, se você me permite uma mudança de pauta, aí, uma pergunta que tenho certeza que é anseio dos torcedores saberem sobre o goleiro Wilson. O que foi importante para que, enfim, ocorresse a saída dele nesse momento? Foi uma vontade dele também? Como que vai funcionar de agora em diante? Ele volta para o Curitiba no ano que vem, não volta? O Atlético Mineiro vai pagar o salário dele? Vem algum jogador em troca? O Curitiba tem alguma contrapartida ou não? Se o senhor puder explicar esses detalhes, eu agradeço. Bom, vamos lá. Vou tentar resumir aí todos esses pontos. Se eu esquecer de algum, Robson, você me lembra no final, que eu falo sem problemas. Bom, o Wilson, ele recebeu propostas, pelo menos desde o início da gestão, ele recebeu propostas de vários clubes, em vários momentos. A nossa posição como diretoria, e sempre ouvindo as comissões técnicas, direções de futebol, foi a de que ele era um atleta importante, cuja contribuição era importante, seja em termos de liderança, de exemplo, seja a contribuição técnica, o que, e aqui é bastante importante esse ponto, para nós não mudou com o fato dele ter ido para a reserva. Então, o fato de ter ido para a reserva é uma opção da comissão técnica, do técnico, do preparador de goleiros, não muda e não mudou a nossa visão da importância que ele tinha, mesmo tendo um alto salário. Pois bem, essa proposta do Atlético Mineiro, que inicialmente conversou diretamente com o Wilson, foi a primeira proposta que agradou ele, enfim, que interessou a ele, que ele resolveu aceitar, ele nos comunicou,
a minha posição, a nossa posição como diretoria, eu conversei com o Wilson várias vezes nesses últimos dias, foi muito firme no sentido de que não queríamos que ele saísse, e que mesmo ele no banco, no momento, mesmo ele sendo um dos maiores salários, ele era importante, e isso não muda, na nossa opinião, e que queríamos que ele ficasse. Então, foi muito claro, eu falei isso para ele várias vezes, Humberto falou isso para ele várias vezes, mesmo o Pastano falou isso para ele em pelo menos uma ocasião. E mesmo assim, isso não foi suficiente, quer dizer, o Wilson manteve a decisão, manteve a posição de que ele queria sair, e aí a exigência que nós fizemos foi de que pelo menos o Atlético pagasse o salário inteiro, não era nem essa a proposta no começo, mas aí batemos o pé nesse sentido, então o Atlético Mineiro vai pagar o salário dele integralmente, com todos os encargos, que fique claro, o Wilson está indo porque foi uma decisão dele, e se dependesse de mim, de nós, ele teria ficado, vai emprestado até o final do ano, tem mais um ano de contrato no Curitiba, no final do ano ele volta a ser atleta do Curitiba, pelo menos essa é a nossa pretensão. Não houve proposta nesse sentido, não foi conversado, até porque se o Curitiba quiser trazer um jogador do Atlético Mineiro emprestado, teria que arcar com o salário, então, na verdade, cabe ao Curitiba hoje ver se quer tentar algum atleta de qualquer clube, incluindo o Atlético Mineiro, e tentar a liberação, mas teria que pagar. Então, isso, pelo menos nesse momento inicial da conversa, não entrou na pauta. Também não. Veja, a conversa começou com o Atlético Mineiro pagando parte dos salários do Wilson. E aí eu falei, isso em hipótese alguma eu vou fazer, em hipótese alguma eu vou liberar, mesmo com o atleta querendo ir. E aí evoluiu-se para o Atlético pelo menos pagar o salário e os encargos integralmente. Presidente, ainda eu vejo, e vale a pergunta para o Rafael também, vocês têm algum planejamento? É claro que às vezes tem dois interesses, né? Pode ter o interesse do marketing, de uma aproximação maior com a torcida, mas tem o lado da comissão técnica, que às vezes tem que ter um treino fechado, esse tipo de coisa. Mas eu vejo que ainda aqui no Brasil, de uma maneira geral, se tem uma distância muito grande com o torcedor, que é o consumidor, né? O Curitiba, ele pretende ter alguma forma maior de aproximação do torcedor, agora, dentro desse lançamento do plano de sócio, para aumentar, por exemplo, um treinamento aberto por semana, com a loja no Couto Pereira, já na saída, o torcedor entra por um lado, já sai pelo dentro da loja, para poder comprar produtos do clube, ou seja, para gerar receita, para gerar essa aproximação maior com o consumidor, que é o torcedor? Olha, Osmar, você tem toda a razão. A nossa visão aqui de diretoria, do marketing, é muito semelhante à tua. É até bacana a gente citar o exemplo da inauguração da nova loja, lá no Shopping Palladium, da SOM 1909, em que nós esperávamos aí um público, vamos dizer, com algum otimismo de 1.000 pessoas, e foram mais de 3.000 pessoas lá no shopping, o que praticamente inviabilizou a inauguração, dificultou a inauguração. Então, temos essa mesma visão, mas, como você muito bem iniciou falando, ela encontra muitas vezes uma resistência, um impasse justamente do futebol, da comissão técnica, que quer ter, enfim, mais privacidade, mais espaço, por uma série de questões que são legítimas também. Mas a gente vem fazendo esse diálogo há algum tempo. O momento agora, evidentemente, é muito oportuno, então já posso até adiantar para vocês aí em primeira mão, sábado nós vamos ter sim um treino aberto, pensando em todos esses aspectos aí. Então, sábado, na véspera do jogo de domingo, isso aí já vai acontecer. Presidente, você comentou a respeito do Wilson ser o maior salário do clube, né? E desde o início da sua gestão, você sempre pregou que não ia fazer nenhuma loucura financeira, que ia tentar sanear ao máximo as contas do Curitiba. De alguma forma, o fato do Curitiba não precisar mais pagar o salário do Wilson pode interferir de alguma forma positivamente para os planos, e como estão os planos financeiros estão andando conforme você tem planejado? Olha, numa conta bastante rápida, aí, só com salários e encargos, nesse empréstimo, o Curitiba vai economizar, vai deixar de gastar algo na casa em torno de R$1 milhão. Aí. Então, isso, por si só, já é um número bastante significativo. E aí, tentando dar um panorama geral sobre o que você me perguntou, sobre a situação atual, enfim, no ano de 2018, em que a perda de receita não era tão grande ainda, nós
nós, enfim, tomamos um direcionamento de que era possível ter um time competitivo e, ao mesmo tempo, sanar uma série de problemas do clube. Mas 2018 mostrou também que talvez tenha faltado um pouco de investimento em futebol e um olhar muito grande para a questão financeira. Então, claro que todo o trabalho de gestão ele tem que se orientar para buscar um equilíbrio entre uma coisa e outra. Nesse ano de 2019, com uma perda de receita muito drástica, tenho que ser também sincero em afirmar e responder que essa parte de saneamento das contas ela ficou um pouco de lado. E a gente está olhando para o futebol, está olhando para o time, porque o Coritiba precisa, de qualquer forma, subir para a Série A, custe o preço que for, custe o que custar. Nós estamos muito cientes disso, inclusive dos ônus pessoais que isso tem para os dirigentes. Então, para mim, isso está muito claro. O Coritiba, em 2019, tem uma missão que é terminar o ano na Série A, em isso tudo dando certo, e a gente tem uma confiança muito grande que vai dar lá no final do ano, com toda a receita que daí uma Série A te permite, a gente vai tentar encontrar esse equilíbrio que eu referi.